A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais um domingo para aprender da palavra do Senhor Jesus na Escola Bíblica Dominical. Lição de número 1, estamos entrando no terceiro trimestre e estaremos estudando com o tema Prosperando em Meio às Crises. O comentarista da revista desse trimestre é o bispo Abner Ferreira. E a palavra do comentarista vem dizendo que a humanidade tem atravessado períodos adversos recentemente. A pandemia do Covid-19 assolou nações, despencou a economia e, como uma onda avassaladora, afligiu as diversas classes sociais. O texto áureo: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis capítulo 26, versículo 2. A verdade aplicada, o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Os objetivos da lição: destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise, apresentar a importância da obediência do cristão, mostrar que na hora da crise Deus sempre nos ampara. Texto de referência: Gênesis capítulo 26, apenas os versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A introdução: esta lição nos ensina que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaac prosperou. A crise não pôde dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Pai, iremos iniciar mais uma escola bíblica dominical. E pedimos, Senhor, a Tua presença nesta escola, Pai. Que nesta manhã os nossos corações, os corações dos alunos, daqueles que estão ouvindo esta lição, este estudo da palavra do Senhor Jesus, estejam abertos para aprender de Ti, Pai. Aprender que em meio às crises o Senhor se faz presente, que o Senhor é o socorro bem presente na angústia, Pai. Queremos Te louvar, agradecer, mesmo em meio às crises, Pai. Nós estamos Te agradecendo, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, Pai. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora iremos ler o texto de referência. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode estar acompanhando aí juntamente os versículos que eu citei anteriormente. Gênesis capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 3. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Versículo 4. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. A pedagogia de Deus.
Para que nós venhamos a entender um pouco o que é pedagogia, eu acho que alguns já sabem, é a ciência da educação que estuda as práticas, métodos e princípios de educação. E em relação à pedagogia de Deus, irmãos, o seu próprio Filho Jesus é mestre por excelência. E a pedagogia de Deus é o amor. Então, no tópico 1 vem falando sobre esse ensinamento de Deus, sobre a pedagogia de Deus. E Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu. Neste momento, Abraão ele já deveria possuir quase 80 anos, irmãos. É preciso ter fé para crer que um senhor idoso, com agravante da esterilidade de sua esposa Sarai, que lá em Gênesis capítulo 11, versículo 30, diz que Sarai era estéril. Gênesis capítulo 11, versículo 30 diz que Sarai era estéril, não tinha filhos, ou seja, ela não podia gerar. Mas Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Lá em Números capítulo 23, versículo 19, diz: porventura tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá. Ou seja, Deus não é homem para que minta. Então, Abraão, mesmo dentro dessas impossibilidades, a idade, sua esposa era estéril, sua esposa também era idosa, mas Deus prometeu que ele seria pai de um menino, e ainda deu o nome do menino, disse que se chamaria Isaque e que lhes traria grande alegria. Irmãos, a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Então, se Deus te prometeu, fica tranquilo, porque Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Subtópico 1.1. Deus sempre proverá recursos. O Senhor ordena a Abraão que vá até a terra de Moriá e lhe ofereça em sacrifício o seu único filho Isaque. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Então Abraão ele não mede esforços. Abraão pega em submissão a Deus, Ele se levantou bem cedo, ele aprontou o jumento, ele tomou consigo os 2 de seus moços, seu amado filho Isaque, ele apanha a lenha para o holocausto e segue para o local orientado por Deus. E ele cumpre sistematicamente as ordens do Senhor. Então, irmãos, naquela ocasião, Abraão estava seguindo todas as regras estabelecidas por Deus. Abraão não titubeou, ele não teve medo, ele foi lá, pegou seu filho e levou para o sacrifício. Então, diante dessa ocasião, que foi uma ocasião de maior honra, não só para Abraão, mas também para Isaque. Abraão desempenhou um papel totalmente de obediência a Deus. Mas também ele teve a cooperação do seu filho Isaque. Se Isaque não tivesse cooperado, ambos não teriam sido aprovados. Porque naquele momento, Abraão, ele dá a maior prova de completa devoção a Deus. Então, ele e seu filho foram aprovados com mérito. Então, irmãos, é necessário ser provado para ser aprovado. Então, Deus falou que por ele ter sido obediente a ele e não ter negado o seu único filho, ele estaria sendo abençoado. Subtópico 1.2. Fé em meio à dor. A fé de Abraão nos encoraja a uma confiança extrema em Deus. Durante a caminhada até o local de sacrifício, Isaque pergunta para o seu pai: Pai, cadê o cordeiro que será oferecido? Abraão, irmãos, ele tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que os aguardava. Porque essa promessa estava lá em Gênesis capítulo 17, versículo 19. Deus falou para ele que lhe daria um filho e o seu filho se chamaria Isaque. Isaque teria uma descendência abençoada. Então foi crendo nessa promessa que Abraão obedeceu ao Senhor. Então nós podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé vai fazer a diferença nas atitudes que nós tomarmos.
E com a sua atitude, Abraão ensina a Isaac que ele serviu a um Deus provedor de todas as coisas, queridos. Então, no Salmos 34, verso 10 diz: os leõezinhos passam fome, sofrem necessidade, porém aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então, Abraão tinha certeza de que o Senhor proveria os recursos necessários naquele momento de tanta dor para ele, o momento que ele tinha que sacrificar o seu próprio filho. Então, irmãos, é naquele momento quando o anjo bradou para Abraão e falou: Abraão, não sacrifica o seu filho, Abraão, porque Deus irá prover para você o cordeiro. Quando ele viu o cordeiro, ele olhou para o céu e viu ali a provisão de Deus chegando na frente dele. Então Deus, irmãos, ele só estava provando a Abraão, só estava provando a fé de Abraão, porque Deus, ele nunca se agradou de sacrifícios humanos, porque os sacrifícios humanos nunca foram necessários e nunca foram ordenados por Deus. Na verdade, Deus só estava querendo ver até onde ia a fé de Abraão, porque o sacrifício para Deus é a obediência. Então Deus, ele fala na sua palavra, lá em 1 Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Então naquele momento, Abraão, ele estava dando uma completa demonstração de fé ao não negar o seu único filho para Deus. E Deus se agrada quando nós obedecemos a Ele. Subtópico 1.3. Isaac conheceu o Deus da provisão. A resposta de Abraão neste momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam. Está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo de número 8, quando Abraão respondeu para o seu filho Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então, este Abraão era o mesmo que tivera uma experiência com Deus de maneira especial no passado, quando o Senhor lhe escolheu ainda em Ur dos Caldeus. Mas era a hora de Isaac também ter sua experiência com Deus. Assim como Abraão, seu pai, teve uma experiência, Isaac também estava tendo a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Então, diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Deus, ele nos ensina em meio às crises. Tópico de número 2. A crise chega para Isaac. Depois da morte de seu pai e o Senhor curar a esterilidade de sua esposa Rebeca, a vida de Isaac, irmãos, tomou um novo rumo. É sabido que do relacionamento de Isaac com Rebeca, o Senhor lhe dera 2 filhos, Esaú e Jacó. Gênesis 25, 19 ao 23. Vivendo este novo momento, como pai, a terra enfrentou uma devastadora fome e Isaac buscou refúgio em Gerar, terra dos filisteus. Em Gênesis 26, versículo 2, Deus, ele falou para Isaac que não saísse de Gerar e fosse para o Egito. Deus não queria. Deus falou para Isaac: não desça, fique aonde eu lhe disser. É necessário, irmãos, que nós venhamos a obedecer à voz do Senhor, ficar aonde o Senhor nos determinou, porque ali é onde o Senhor irá nos abençoar. Então, devemos obedecer. E Isaac, vivendo este novo momento, ele, assim como seu pai viveu um momento difícil, Isaac também estava vivendo. Então, era necessário que ele obedecesse à voz do Senhor, assim como seu pai Abraão obedeceu. Subtópico 2.1. Deus te faz prosperar em meio às crises. Cedo ou tarde, queridos, todos nós vamos passar por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez. Então, notemos que na vida de Isaac há momentos de fartura e de escassez. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito, mas para ficar em Gerar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
pois a terra seria dele, como está escrito lá em Gênesis capítulo 26, versículo 2 e 3. A promessa era que, mesmo em meio à crise, ele seria próspero como Abraão, como seu pai. Podemos dizer que a bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre a vida de seu filho Isaac. E sob esta ótica, Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. Não importa, irmãos, qual seja a crise que você está vivendo. Se Deus, ele falou que você vai prosperar em meio à crise, você vai prosperar. Quando Deus fala em prosperar, queridos, às vezes nós pensamos em riqueza, em dinheiro, somente em coisas materiais. Não, mas além de você prosperar também na área financeira, você também vai prosperar na área espiritual. Por onde você for, a bênção do Senhor, ela vai te seguir e você vai ser abençoado para falar da palavra de Deus, para testemunhar do amor de Deus, para ser uma referência aonde quer que você vá. Isso também é prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, chegou ali um tempo que Deus começaria a tratar Isaac, irmãos, assim como ele fez com Abraão. Muitas vezes estamos passando por momentos de lutas, de crise, e nós não conseguimos entender que Deus está querendo nos tratar. Deus está querendo um particular conosco. Então, vale observar que assim como ocorreu com Abraão, que ao chegar em Canaã encontrou a terra assolada pela fome, quando Isaac assume o lugar do pai, também experimenta uma situação de miséria na terra. Subtópico 2.2. Tomando decisões em meio às crises. Nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida, irmãos, no presente e futuro. Nós precisamos entender que Deus permite que passemos por testes para apreciar qual decisão iremos tomar. Não restam, aliás, exemplos de pessoas que foram testadas no quesito fé e foram aprovadas. Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esther, Paulo e entre outros. Isaac também, ele foi incluído nesta galeria. Deus foi bem claro, ele não deveria descer ao Egito, pois ali em Gerar ele seria abençoado. Com sua escolha em obedecer e permanecer em Gerar, Isaac nos faz ver que além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso obedecer. Nós temos que ter essa decisão, obedecer ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes somos levados pelo vento das mudanças. Então, devido à grande fome que existia lá na terra, Isaac ele se vê obrigado a se deslocar, a fim de fugir da escassez de alimento. Então, notamos que sua intenção era ir para o Egito. Contudo, Deus lhe disse para ficar em Gerar, que a bênção chegaria até ele. Isaac ele fez a escolha correta, irmãos. Ele obedeceu à voz de Deus e o Senhor lhe abençoou de tal maneira que seus vizinhos filisteus tinham inveja dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário nós pedirmos a Deus orientação para que nós venhamos a tomar decisões certas em meio às crises. Porque, irmãos, se nós não pedirmos a orientação a Deus e tomarmos decisões erradas, nós vamos colher o fruto da desobediência. Então, existe uma frase muito interessante que eu ouvi a pastora Helena Raquel falando, que decisões erradas geram tempos trágicos. Então, queridos, cuidado com a decisão que você tomar. Que ao tomar as decisões, nós estejamos tomando essas decisões pautadas na vontade de Deus e não nas nossas próprias vontades. Subtópico 2.3. Avaliação do cenário. O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador. Havia uma grave crise, não era uma pequena normalidade. Era um tempo de escassez de alimentos e isso envolvia uma série de questões. Empobrecimento, doenças
e desequilíbrio emocional, entre outros. Então podemos dizer que a crise presenciada por Isaac é semelhante à que passamos recentemente no mundo. Contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Em tudo ele era abençoado pelo Senhor, irmãos. Então é necessário que nós façamos como Isaac. Avaliar o cenário, o que estamos vivendo, como que está a nossa situação. Porque ali Isaac estava vivendo situações várias. Quando nós estamos vivendo situações difíceis, nós chegamos até mesmo a pensar que Deus nos abandonou, que Deus não está mais conosco, que Ele esqueceu de nós, que não ouve mais a nossa oração. Mas é necessário nós ouvirmos a voz do Senhor, é necessário nós mantermos a nossa fé, irmãos. Porque se nós não mantermos a nossa fé, se nós ficarmos olhando para as circunstâncias, nós acabamos adoecendo. Porque aí vem doenças, vem problemas, desequilíbrio emocional. Então é necessário nós crermos na palavra do Senhor, confiarmos na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Então nós só vamos triunfar sobre os problemas se nós seguirmos as recomendações da palavra de Deus, das Escrituras. Se nós fizermos isso, nós vamos evitar muitos outros problemas. Então, a Bíblia nos ensina que a prosperidade divina outorgada a Isaac chamou a atenção dos filisteus, ou seja, essa bênção que veio sobre a vida de Isaac chamou a atenção dos filisteus, que acabaram tendo inveja de Isaac, tendo ciúme da prosperidade de Isaac. Então, com isso, Isaac ele foi impelido para cada vez ficar mais longe de Gerar. E era ali em Gerar que estava a bênção de Deus sobre a vida de Isaac. O Senhor falou para Isaac que através da obediência ele tinha planos para continuar abençoando ele, onde quer que ele fosse. Deus deixa bem clara a importância da bênção que ele havia prometido a Abraão a respeito de sua descendência. Abraão, irmãos, ele havia morrido, mas não as promessas de Deus. Deus havia feito uma promessa para a sua descendência, para o seu filho e para a descendência de seu filho. Abraão, ele não viu as promessas de Deus se cumprindo sobre a vida do seu filho, porque ele morreu antes disso. Mas a promessa de Deus se manteve de pé. Então, quando você estiver forte, Deus vai estar ao seu lado. Quando você estiver fraco, Deus também estará ao seu lado para te fortalecer. Porque existe uma promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Prosperidade em tempo de crise. O fato da bênção do Senhor estar sobre Isaac era a razão de sua prosperidade, mesmo em tempos de crise. Gênesis capítulo 26, versículo 2. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaac, prospera em meio às adversidades. Mesmo em meio às adversidades, irmãos, você vai prosperar. Deus vai te abençoar, porque a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que são chamados pelo decreto do Senhor. Então basta somente nós confiarmos que em meio às adversidades, Deus vai estar gerando bênçãos sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão próximos a nós. Então confia, não se desespere, porque existe prosperidade em tempo de crise. Eu acredito que em meio a essa pandemia, em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, o Senhor está operando salvação na terra.
O Senhor está dando oportunidade para muitas pessoas de melhorarem, até mesmo como pessoas, como seres humanos, de ficarem melhores do que elas já são, ou se tem algum agravante, alguma coisa que não está boa ainda, Deus está ali fazendo com que aquela pessoa cresça espiritualmente. Até em questão mesmo financeira, oportunidades estão sendo geradas, porque pessoas que não tinham perspectivas de vida, pessoas que nem trabalhavam, agora estão trabalhando por causa dessa crise financeira. Muitas pessoas estão precisando obter sua própria renda, começaram do nada, estão fazendo coisas que ele achava que era incapaz de fazer, estão descobrindo talentos que ele nem sabia que tinha. Então Deus está gerando prosperidade em meio às crises. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Subtópico 3.1. A prosperidade em tempo de crise dependerá de sua atitude. Convém sublinhar que a riqueza de Abraão era muitíssima. Gênesis capítulo 13, versículo 12. Por meio do relato das Escrituras, Isaac foi o único herdeiro de toda esta riqueza. Gênesis 25, versículo 5. Diante dessas evidências, podemos observar que mesmo tendo bens, Isaac não parou de trabalhar. Isaac nos ensina que na hora da crise, não devemos cruzar os braços. Deus prometeu abrir as janelas dos céus. Todavia, devemos fazer a nossa parte. Não devemos nos esmorecer, nem ficar abatidos, irmãos, pois a vitória é certa para todos os que estão em Cristo Jesus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Subtópico 3.2. As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham, não importando onde estejamos. Na vida de Isaac, a bênção do Senhor estava sobre ele. Apesar dos filisteus entulharem seus poços, Isaac não se abateu e continuou cavando. Mesmo vivendo um período de crise e diversas tentativas de lhe parar, Isaac perseverou. Assim como Isaac, devemos ter a certeza de que existe um manancial de Deus fluindo sobre as nossas vidas. Então, em Gênesis 26, versículo 15, irmãos, é um texto que foi escolhido pelos pregadores para alertar as pessoas que têm abandonado os poços espirituais dos pais ou que têm permitido que os poços sejam entulhados. Então, irmãos, apesar dos filisteus entulhar os poços de Isaac, Isaac não desistiu, não desanimou. Eles entulhavam os poços, Isaac ia lá e cavava outros poços. Então, continue cavando, continue insistindo, não desista, porque Deus é contigo em meio às crises. Subtópico 3.3. Mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. A vida de Isaac nos faz ver que a presença de Deus já está dentro de nós, onde quer que estejamos. Esta preciosa presença conosco estará. Todos reconheceram que a presença de Deus era com Isaac. Gênesis capítulo 26, 28. Para que todos reconheçam Deus na nossa vida, na minha, na sua vida, nós devemos gastar tempo na companhia de Deus. Nós devemos cultivar uma íntima amizade com Deus. E o próprio Deus se encarregará de conceder as suas bênçãos sobre a minha e a sua vida, assim como ele fez com Isaac. De acordo com Gordon Lindsay, certo dia Isaac notou surpreso Abimeleque se aproximando com 2 dos seus oficiais. O que desejam agora? Deveria ser uma missão de paz, pois vinham sozinhos, sem a presença de soldados. Será que lhe pediriam algum favor? Isaac se deparou com eles dizendo: por que viestes a mim? Por que vós me aborreceis e me enviastes de vós? Gênesis 26, 27. Abimeleque respondeu: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo
pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós e ti, que façamos concerto contigo. Gênesis 26, 28. Abimeleque, de maneira totalmente hipócrita, lhe falou: como te fizemos somente bem? Gênesis 26, 29. De fato, seus homens encheram os poços de Isaac. Os pastores de Isaac cavaram outros. Os pastores de Abimeleque se apossaram deles. Isaac, porém, homem de paz, não discutiu, aceitou a proposta de paz feita por eles. Então, irmãos, se tentarem destruir seus sonhos, se tentarem entulhar os seus poços, não desista, cave outro, mas não desista dos seus sonhos. Muitas vezes desistimos dos nossos sonhos porque existem pessoas que querem tentar nos parar. Tentar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Algumas pessoas vão tentar entulhar seus sonhos, achando que você não vai conseguir vencer, mas no final eles terão que reconhecer que as mãos de Deus é contigo. Está difícil? Continue cavando. Não desista, insista. Então, irmãos, já para nós concluirmos, a nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também depende de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos cavar os nossos poços para assim alcançarmos a bênção de Deus. Então é necessário nós tomarmos atitude, cavar os poços, desobstruir os entulhos para usufruir as promessas de Deus. Então, irmãos, até o próximo domingo. Tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Na próxima lição, que vai ser dia 12 de julho, a lição de número 2, que tem como tema As adversidades geram oportunidade. Então, se vocês quiserem, já pode começar a estudar. O texto de referência será em Gênesis capítulo 39, verso 2, e Gênesis 37. Então, fica aí a dica. Se vocês quiserem já começar a estudar a palavra do Senhor, tá bom? Fiquem com Jesus e a paz do Senhor. Renda-te aos pés do Senhor. Cante comigo. Eu me rendo aos teus pés, pois não há melhor lugar onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos teus pés, onde a dor irá passar e eu serei restaurado, e eu serei transformado. Diante da dor permaneço de pé, diante do medo permaneço de pé. Em meio às lutas não desistirei, diante de ti eu me curvarei. Diante da afronta permaneço de pé, em meio à crise permaneço de pé. Diante de Deus eu me curvarei, e da tua graça eu receberei. Eu me rendo aos teus pés, pois não há melhor lugar onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos teus pés, onde a dor irá passar e eu serei restaurado, e eu serei transformado.
Diante da dor permaneço de pé, diante do medo permaneço de pé, em meio às lutas não desistirei. Diante de ti eu me curvarei, diante da afronta permaneço de pé, em meio à crise permaneço de pé. Diante de Deus eu me curvarei, e da tua graça eu receberei. Aleluia, eu não desistirei. Eu creio na palavra do meu Deus, eu creio no poder do Senhor.